Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento a que me estejam a acompanhar ou visualizar. Bem-vindos aqui a este que é o vosso método atleta de topo, que tem a ver aqui com a oficina 1, que é a oficina do ginásio, energia de carneiro, aqui no método das 12 oficinas. Este método atleta de topo, como temos estado a ver ao longo das últimas aulas, tem muito a ver com uma mudança de energia, de postura, até inclusivamente para o aumento da sua autoestima e da sua autoconfiança, mas tem também que ver essencialmente com aquilo que é a sua saúde física e mental, ou seja, a capacidade de se transformar e de perceber que o corpo e a sua identidade, como primeira casa e como oficina básica essencial, a oficina do corpo, a oficina do ginásio, é o primeiro passo para uma grande mudança. Hoje vamos falar de outras mudanças, não só a sua mudança pessoal, mas essencialmente aqui como utilizar, digamos, a versatilidade no ginásio, ou seja, como mudar de exercícios, como fazer alternâncias e também como é que pode fazer estas mudanças e alternâncias quando você está a trabalhar o corpo com conjugação de corpo, mente e ferramentas digitais, ou seja, como é que você conjuga todos estes níveis, maiores ou menores, daquilo que é uma percepção de realidade. Portanto, é importante você realmente perceber, por um lado, que estes exercícios trabalham-se essencialmente a um nível físico, a um nível corporal, a um nível que é visualizável no espaço do ginásio com os seus colegas em trabalho constante naquilo que é a academia ou o ginásio onde você se dirige, e aí tem o personal trainer, o fisioterapeuta, enfim, todo um conjunto de técnicos e funcionalidades do próprio ginásio que o poderão apoiar e ajudar, digamos, a catapultar a sua energia, a transformar-se constantemente, e também aí com os seus colegas de trabalho, personal trainers, mentores e líderes, pode realmente, até nas aulas de grupo, começar a perceber e a percepcionar como é que cada um destes exercícios tem a ver consigo e como é que se pode tornar polivalente no uso dos mesmos, nomeadamente sabendo fazer os shifts ou as mudanças de exercícios de uns para os outros, conjugando evidentemente também a sua capacidade corporal, mental, espiritual e emocional relativamente a cada uma dessas tarefas ou trabalhos que você vai fazer com o corpo. Mas como é evidente, isto é mais complexo, tem uma ciência própria de mudança de exercícios. Porquê? Porque você aqui tem que lutar contra aquilo que é a dor e as lesões, porque um dos impeditivos que você tenha progresso e atinja platôs, ou saia da zona de conforto para entrar na zona de desafio, é precisamente o problema das dores e das lesões, que muitas vezes surge precisamente porque há aqui lacunas na forma como mudar de exercícios. Portanto, esta aula hoje foca essencialmente isso, trabalha a mudança de exercícios para lhe facilitar a si também a percepção da forma correta da mudança de exercícios, como é que os deve fazer e quando é que os deve fazer, porque obviamente aqui o timing é tudo, já percebeu que o tempo e o espaço acabam por ser fundamentais no trabalho de ginásio. Isso pelo menos tem sido trabalhado desde a primeira aula e que eu reitero aqui mais uma vez que é importante que você esteja ciente. Temos então aqui a agilidade mental e a consciência corporal como os dois, digamos, os dois motes essenciais para você saber fazer a mudança de exercício. Portanto, a mudança de exercícios é um processo que é automático, ou seja, você vai conseguir a determinada altura fazer isto como quem conduz. No fundo, a agilidade mental e a consciência corporal estão aqui um bocadinho como está o acelerador e a embreagem na condução de um veículo automóvel. É exatamente a mesma coisa. Portanto, esta mudança, esta capacidade de você ter agilidade mental e consciência corporal ao mesmo tempo, ou seja, saber quando é que deve mudar e ao mesmo tempo ter a noção de quando é que deve travar, quando é que deve acelerar e quando é que deve travar, a agilidade mental é o acelerador, a consciência corporal o travão, você saberá exatamente a mudança, o momento em que vai mudar de exercício, e é um processo que depois se torna automático à medida que você vai aprendendo a lidar com os halteres e com tudo aquilo que são as máquinas do ginásio, inclusivamente as máquinas livres, ou melhor, os aparelhos que tem para fazer exercícios livres, ou os dispositivos de ginásio, prefiro chamar assim, porque verdadeiramente não são as bolas, as cordas, enfim, tudo isso são na verdade instrumentos de ginásio que não são máquinas, e você tem que ter, por um lado, a tal agilidade mental, a capacidade de adaptação e mudança de acordo com aquilo que o corpo lhe está a pedir, ouvindo, a consciência corporal, que é você perceber os seus limites, e a audição do corpo acaba por coordenar estas duas, a agilidade mental e a consciência corporal. No fundo é um bocadinho o acelerador, o travão e a embreagem, não é? Ou seja, a audiência do corpo, a audição do corpo acaba por ser aqui um bocadinho também a embreagem. Objetivo, treinar o corpo e a mente para decisões rápidas e eficazes no treino. E aqui é muito importante você estar sempre atento e sempre em mutação constante. Qual é o papel do ginásio, sobretudo numa fase inicial? Ou seja, como é que você pode tirar o melhor partido possível
de ir ao ginásio e de aproveitar o ginásio. Então, as máquinas de musculação ajudam sobretudo aqui. Para que é que elas servem? Servem para identificar os grupos musculares, e você faz uma aprendizagem com as próprias máquinas, e sobretudo para desenvolver rotinas com segurança. Isto é, auxiliar, tal e qual como é uma app, tal e qual como é a utilização, digamos, de um conjunto de aplicativos que o ajudam dentro e fora do ginásio a coordenar-se melhor. As próprias máquinas de musculação estão lá precisamente para identificar grupos musculares e desenvolver rotinas em segurança. Depois, deve ter um apoio de personal trainer, ou através de uma app, para facilitar o quê? Ritmos, intensidades, métodos, ou seja, como é que você depois faz estas mudanças e como é que você faz isto em segurança, sem ter dores, ao fim de cada treino tendo o mínimo de dor possível, daí os alongamentos, e evitando, obviamente, os acidentes ou sinal vermelho, que é quando você tem dor profunda. Quando você tem dor profunda, que não é a dor natural muscular, você vai ter necessariamente lesões, e as lesões implicam o quê? Paragem. É a mesma coisa de quando você tem um veículo automóvel e ele tem um problema e vai ter que ir ao mecânico, então não circula com o veículo e tem o veículo parado. É a mesma coisa. Portanto, o apoio do personal trainer é importante para ritmos, intensidades e métodos. Outro aspecto importante, as máquinas são como boias de aprendizagem da natação, não é a mesma coisa? Máquinas igual a boias para a aprendizagem, neste caso, de saber trabalhar no ginásio. Tem depois aqui a questão da autonomia fora do ginásio. Agora vamos para, estávamos a falar do ginásio, daquilo que faz aprendizagem em ginásio, mas você, mesmo dentro do ginásio, pode usar cordas, pode usar bolas, pode usar halteres, pode usar escadas de pôr no chão, pode usar varas ergométricas e acrílicas, enfim, tem um conjunto de, não lhe vou chamar brinquedos, mas vou-lhe chamar um conjunto de instrumentos de ginásio, de instrumentos de fitness, que é assim que se chama, e esses instrumentos de fitness permitem, obviamente, várias potencialidades que vão muito além das máquinas. É preciso também, quando está em autonomia fora do ginásio, e leva todos estes instrumentos, perceber que o corpo é compreendido. Podemos treinar ao ar livre e o mundo torna-se um ginásio natural, ou seja, se nós percebermos como é que funciona o nosso corpo, nós podemos adaptar os obstáculos naturais da rua, do ar livre, para depois fazer exercícios adaptados em qualquer espaço. É por isso que muitas vezes quando você circula na rua e vê determinadas zonas, digamos, de espaços verdes da cidade, você encontra sempre pessoas a treinar e que levam os seus próprios instrumentos, às vezes até levam, digamos, suporte musical para também ter ali um som à medida que faz o exercício e, portanto, esta autonomia fora do ginásio é perfeitamente compatível com o conhecimento não só da nossa ergonomia, como também dos instrumentos que usamos fora do ginásio. Depois temos aqui um aspecto muito importante, que é nós sermos capazes de conjugar a mente e o corpo, não é? Como um único motor. E aqui temos um aspecto essencial que é importante e que tem muito a ver com a transformação mental, ativa e física. Através de exercícios de autossugestão e foco, nós muitas vezes ajuda-nos a estabelecer metas, a construir rotinas progressivas e o corpo acaba por responder ao que a mente comanda, não é? Portanto, esta ideia de mente como motor do corpo e de corpo enquanto elemento transformativo da nossa própria identidade. Muitas vezes é-nos difícil não transformar os momentos que temos de desafio, sobretudo quando estamos psicologicamente focados em determinados momentos da nossa vida. Portanto, é importante, por um lado, saber usar a mente como motor do corpo, perceber que a mente condiciona o corpo, mas também entender que a yoga, determinados tipos de elementos de autossugestão e foco, não só ajudam a estabelecer metas, a construir rotinas progressivas e a transformar a nossa realidade, como também nos ajudam no sentido inverso, ou seja, também muitas vezes é a partir do que vem do exterior que nós vamos trabalhando cada vez capacidades maiores de autoconhecimento e de transformação. Portanto, se a mente é motor do corpo, também a inversa é verdadeira. O corpo também acaba por ser motor da mente e já agora também daquilo que é a emocionalidade, a inteligência emocional e depois a inteligência operativa, que tem muito que ver com a gestão de recursos exteriores. Quando há bocado falávamos de ir para o exterior, de ir buscar determinadas energias e baias e transformações, isso acaba por ser também importante para irmos cada vez mais pegando nas diferentes situações. Portanto, acaba por ser um bocadinho isso que aqui acaba por ser importante em termos de um trabalho continuado. Portanto, era isso também que vos queria trazer aqui quando estava aqui a focar este aspecto fundamental e, portanto,
Passamos aqui ao exercício prático que se prende com a capacidade de criar, digamos assim, o aproveitamento a 100% e a mudança, digamos, de ritmos, não é? Aquilo que estamos a trabalhar nesta aula tem a ver essencialmente com mudanças de ritmos e mudanças de estruturas e mudanças de aparelhos. Então, este exercício prático de mudança de aparelhos é uma rotina de 21 dias cujo objetivo é estabelecer uma rotina de mudança e adaptação. Deve usar alternadamente diferentes exercícios dentro do ginásio e exercícios fora do ginásio. Portanto, aqui usar essa integração progressiva na academia e fora da academia. Então, deve dar foco aqui, espelhos para autocorreção, fazer essencialmente colocação de posições com cadeiras isométricas, exercícios que têm que ver com barra acrílica, onde você vai corrigindo o corpo. Depois, equipamentos vibracionais para ativação muscular. Eu nunca tinha falado ainda desta secção, mas é uma secção muito importante. Usar os equipamentos vibracionais ajuda também a distender o músculo e é um excelente complemento sempre que estejam a fazer os alongamentos em fase final. Alongamentos que se tornam cada vez mais longos e também tirar partido e sentirem-se felizes de alguma forma naquilo que é uma assimilação de práticas de estar à vontade em ginásio, ou seja, não estar o tempo todo tenso a tentar chegar a objetivos, tentar também tirar partido, ir até ao spa, aproveitar outro tipo de facilidades que o ginásio normalmente tem, como por exemplo a piscina, mas não tanto a nível de treino em água, mas mais a nível de descanso. Usar também o jacuzzi, usar as saunas, usar os banhos turcos, enfim, aproveitar todas essas alternativas que tem em ginásio para complementar esta rotina. Ou seja, esta rotina de 21 dias é mais livre e foca mais na recuperação e trabalho de recuperação para vocês fazerem na alternância dos exercícios. Finalmente, conclusão, liberdade física e mental. Quanto mais vocês trabalham mentalmente a vossa capacidade física, mais mentalmente e fisicamente se libertam das condicionantes e das vicissitudes onde vocês se inserem e sem dúvida que isso traz-vos autoconhecimento e o autoconhecimento é também ele em si mesmo libertador. Ou seja, vocês a determinada altura vão perceber que não dependem apenas do ginásio, que podem efetivamente fazer ginástica fora do espaço específico onde vocês têm os vossos instrumentos, porque podem encontrar esses instrumentos ao ar livre e na natureza, podem economizar recursos quando estão efetivamente nesse aproveitamento do espaço exterior, podem criar rotinas sustentáveis e criativas dentro e fora de ginásio e podem efetivamente, isto é o aspecto mais importante, usar o corpo como um aliado da mente e usar a mente como aliada do corpo, ou seja, ter aqui uma relação vice-versa entre corpo e mente. E tudo isto vai-vos libertar a tal inteligência emocional e, igualmente, a inteligência espiritual para vocês chegarem a novos patamares de evolução. Era isto que eu tinha para vocês, espero que tenham gostado, voltamos a ver amanhã.